Vim fazer um tutorial aqui, uma videoaula. É uma coisa que eu acabei de descobrir no Visual Basic, que é sobre a busca dinâmica, né? Bem, é assim. Eu tenho aqui um cadastro de cliente, ok? E aqui a lista de cadastro de cliente. Eu vou dar um play aqui só para vocês terem uma noção. Aqui é o programa e aqui é o cadastro de cliente. Bem, note que aqui está em ordem alfabética, certo? Normal. Que eu coloquei para ficar em ordem alfabética. Ok? Aliás, agora está em ordem alfabética. Estava em ordem é, de gravação. Em ordem alfabética, agora sim está em ordem alfabética. Então o que acontece? Fiz alguns clientes aqui só para teste. E na hora de fazer a busca, vejam só. Ele acha perfeitamente, ele faz a busca perfeita conforme eu digito as letras. Por exemplo, note que Nino tem Nino Brau, tem Nino Brau Júnior. Então se eu coloco N, ele cai logo na letra N e I, né, que é o registro, o primeiro registro da letra N. Conforme eu digito Nino, ele mostra o registro por completo. Eu dei um espaço, ele continua. Apertei o B, ele já mostrou que eu tenho um registro Nino Brau. Continuo escrevendo, ele mantém. Aperto o J, ele já escreve lá Júnior. Então é como se fosse um autocompletar. Então o que acontece? Vou mostrar qual que é a função para fazer essa busca. Estou usando o Data1, né? E eu entrei aqui, ó, no TXT Consulta, na parte Sheng, né? Que é ao ser digitado. O que acontece? Ao ser digitado, o data1.recordset findFirst é igual a nome. De onde que veio esse nome aqui e findFirst? Bem, vamos analisar melhor aqui, ó. Visual Data Manager, certo? Vamos abrir o banco de dados. Está aqui. Abri o banco de dados. Ok. Note que o meu data1.recordset do cadastro de cliente é esse aqui, ó. Então, basta eu clicar em cima dele e abrir e te mostrar os fields. O que são os fields? São as tabelas dentro do banco de dados. Então é assim, temos a tabela do CAD cliente e dentro dessa tabela temos os campos, fields, tá? Que vai vir, no caso aqui, o nome, certo? Então por isso que é esse nome. Se eu quisesse buscar, por exemplo, fazer uma busca não por nome, fizesse uma busca de repente por RG ou por data, então eu faria isso daqui por data, tá? É a mesma coisa, só que eu trocaria colocando conforme está aqui, ó. Por exemplo, por endereço eu trocaria o nome e colocaria endereço. Por bairro eu trocaria o nome e colocaria bairro. Então ele ia fazer a busca conforme o bairro, conforme o endereço, e ele ia perguntar, ia fazer essa busca selecionando aqui, ó, o TXT Consulta, que é justamente o campo que ele vai estar comparando para saber se é verdade ou não. Mas o que estava ocorrendo? Não estava dando certo este comando, não estava dando certo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso que é interessante, ó. Eu vou tirar aqui, vocês vão ver que não vai dar certo. Ó, o CAD cliente, ele agora tem um index, que é o IND-nome. Se eu tirar esse index, vejam só, CAD cliente, eu vou entrar no CAD, eu vou entrar no CAD cliente, designer dele, e olha, note que eu fiz um IND-nome. Se eu apagar, apaguei o IND-nome, sair dela, ok. Agora eu vou executar o programinha. Note,
Tá vendo? Ele não está buscando na tabela. Então ele não vai fazer a busca, por quê? Porque ele precisa de um campo principal ou um campo com index. Então para que isso funcione, eu tenho que fazer um index. Então, vejam só, ele não faz a busca. Então vamos fazer a busca? Vamos fazer a busca. Então fecha aqui, vamos voltar no banco de dados, vamos em Designer, na tabela que queremos fazer a busca. E é claro, vamos adicionar o index. Adicionando o index, temos que colocar aqui, ó, selecionar na tabela o nome. E depois colocar aqui, ó, IndNome. Pronto. Agora sim, temos um index, que é um menu principal, né? Que seria uma tabela principal, é um index com o nome. Certo? Que ele está se referindo ao nome. Ok, então damos um ok. Ele atribuiu o listing index. Vamos fechar aqui e vamos fechar aqui. Então, agora sim, olha, notem. CAD cliente. Tá vendo? Ele já preencheu lá e fez o campo da busca dinâmica. Tá vendo? Então ele faz a busca dinâmica aí do nome. Caso eu colocar uma letra que não tem nada a ver aqui, ó, ele vai me retornar um valor errado, é claro. Então eu sempre tenho que estar colocando o mais próximo possível. Por exemplo, ele já me mostrou Alfredo. Alfredo tem. Vamos fazer só um teste. Eu vou colocar Alfredo, deixa eu ver, ó. Nino, vou colocar Nina, por exemplo. Nino e Nina. Vou adicionar aqui um valor. Vou salvar. E agora vou mover para um registro da tabela, diferente de Nina. E agora vou colocar NI, olha lá, Nino, NA. Vamos ver se ele atribuiu a tabela. Eu acho que eu não dei um refresh quando foi atribuído a tabela. Eu tenho que alterar algumas coisas no campo. Vou fechar e abrir de novo, que ele vai atualizar os campos. Tem que fazer uma atualização de campos. Acho que por isso que ele não moveu para o registro. Ó, agora deu certo. O que aquela hora não deu certo? Ó, digitei N, ele me mostrou em ordem Na. Só que se eu colocar o O, ele vai mostrar Nino. Quando eu adicionei o campo, ele não fez a busca correta. Por quê? Porque eu preciso fazer algumas alterações, que é, por exemplo, quando eu for salvar aqui, eu tenho que fazer, por exemplo, aqui, ó, no dat1.recordset. Aliás, dat1.refresh, ok? Que é para ele atualizar o campo, certo? Então aqui, se eu tivesse colocado esse comandinho, não teria acontecido aquilo que aconteceu agora, né? Ó, note, vamos fazer um outro comparativo aqui. Vamos ver o nome Alfredo, vamos colocar Alfreda, vai. Alfredo, vou adicionar aqui agora Alfreda, salvar. Vamos mover para um campo diferente. Opa, aqui a DO, aí. Vamos colocar Olha lá, Alfreda, apareceu, já apareceu. Alfredo. Então, o que acontece? Ele deu uma atualizada no campo DAT1 e agora já está funcionando a busca perfeitamente aí da tabela. É dessa maneira que se faz uma busca dinâmica, bem fácil de fazer, tá? Ó, cadastro de mercadoria, quando você tem muita coisa no estoque, olha só que bacana. Olha lá, ó, por ordem alfabética, e precisa fazer uma busca dinâmica, e você vai falar, poxa vida, eu preciso buscar, por exemplo, vamos falar que é um transformador,
ou um transistor. Ó, transformador, só digitei tá vendo? Coloquei o i, já me mostrou transistor. Então essa busca é muito interessante de estar fazendo aí, tá? Tem que fazer essa busca. E só funcionou essa busca também nesse campo, por quê? Porque meu CAD mercadoria, ele possui um index ind mercadoria, ok? Então aconselho a todos os menus principais você tratar ele como ind, né? Tipo, temos aqui, ó, mercadoria, cadastro de vendedores, ó, ele não tem um index. Então o que tem que ser feito aqui, ó, para melhor desempenho? Entre no designer, use o nome aqui como index, se for o caso de busca, né? E aí atribui, pode colocar aí ind nome, ind nome vendedor, por exemplo, que seja, ok, close, e é isso aí.